Você quer divertimentos, amizades e prazer. Você vive para o mundo, é triste o seu proceder. Você está em perigo e em grande tentação. Você está sofrendo nos centros da aflição. Meu amigo, deixa o mundo com seu mal e seu pesar. Procurar amor fecundo que Jesus quer lhe ofertar, porque vagar nas trevas podendo andar na luz. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra do Senhor, quero vos saudar com a santa paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui pela graça de Deus para mais um quadro Vivendo a Palavra. Hoje estaremos lendo 2 Reis, capítulo de número 8. Convido o amado irmão, irmã e ouvinte para abrir a sua Bíblia para lermos mais essa porção da palavra do nosso Deus. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Verso 2: E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Verso 3: E sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Verso 4: Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Verso 5: E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Verso 6: E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Verso 7: Depois veio Eliseu a Damasco, e estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Verso 8: Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar desta doença? Verso 9: Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? Verso 10: E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe, certamente viverás, porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Verso 11: E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. Verso 12: Então disse a Azael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. Verso 13:
E disse a Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Verso 14. Então partiu de Eliseu e foi a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente viverás. Verso 15. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. Verso 16. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Verso 17. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Verso 18. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 19. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi seu servo, como lhe tinha falado, que lhe daria para sempre uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Verso 20. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei. Verso 21. Por isso Jeorão passou a Zair, e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Verso 22. Todavia, os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna também se rebelou. Verso 23. Os mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Verso 24. E Jeorão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 25. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Verso 26. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. Verso 27. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Verso 28. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Verso 29. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jizreel, das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porquanto estava doente. Ele já desceu, se vier a morte, ele já desceu, venha o que quiser, Jesus tudo já desceu. Contigo, mestre, eu quero andar, em seu serviço trabalhar. Dá-me o segredo de saber levar a vida de poder. Mostra-me o Cristo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos aí a leitura do capítulo 8 aqui de 2 Reis. E para a nossa meditação, eu quero ler os versos de número 4
e 5 e também o 6. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Verso 5. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara o morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem ele ressuscitou. Verso 6. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Desceu das glórias eternais para te dar salvação. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, por causa de uma grande fome que viria sobre Israel por 7 anos, o profeta Eliseu adverte àquela mulher sunamita, a qual sempre o hospedava na cidade de Sunem, e de quem ressuscitara o filho, que saísse então de Israel e fosse para outro país, a fim de fugir da fome que viria. Após os 7 anos de fome, a sunamita retorna a Israel e se dirige ao palácio do rei para reivindicar suas terras de volta, as quais certamente tinham sido ocupadas durante sua ausência. Quando ela chega ao rei, este estava conversando com o servo de Eliseu, Geazi, ouvindo deste os grandes milagres que Deus tinha feito por meio do profeta Eliseu. Justamente naquele momento em que a sunamita chegou para fazer seu pedido ao rei, Geazi havia terminado de contar a história da ressurreição do filho dela. Quando a mulher chega diante do rei, Geazi, surpreso, diz ao rei: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Então o rei quis ouvir novamente a história, porém agora da boca da própria sunamita. A seguir, o rei já dá ordens que um oficial fosse com ela e lhe devolvesse suas terras, além de determinar que o ocupante das terras lhe pagasse todas as rendas da terra durante os 7 anos em que ela esteve ausente. Amados irmãos, entendo que se a mulher tivesse chegado ao rei e este não conhecesse a história dela, dificilmente ela teria reavido suas terras tão depressa, ou talvez nunca mais. Porém, pelo fato de aquela mulher ser temente a Deus e cuidadora do profeta do Senhor, Deus preparou o momento certo para que ela chegasse diante do rei. Deus fez com que Geazi ali estivesse e contasse sobre o milagre que Deus operara na família daquela mulher sunamita. Deus fez com que a sunamita chegasse ao rei exatamente naquele momento. Amados irmãos, os céticos diriam que não passou de uma coincidência, mas para nós que cremos e conhecemos o nosso Deus, o Deus a quem servimos, sabemos que foi uma providência do Senhor, a fim de abençoar aquela mulher, devolvendo-lhe suas terras. Querido irmão, querida irmã, no plano de Deus para a sua vida não há coincidências, mas há, com certeza, providência. Aleluia! Deus traçou um plano perfeito para a sua vida. Ele cuida dos mínimos detalhes de sua trajetória. Exatamente nesse dia,
Deus está entrando com providência a fim de devolver a você algo que lhe tomaram. Confie no Senhor e descanse nele. Ele cuida muito bem de você. E assim como ele preparou o momento certo em que aquela mulher chegasse diante do rei, e o rei então determinou que suas terras lhe fossem devolvidas, Deus preparará o momento certo para que a sua vitória chegue, para que você reaveja tudo aquilo que o inimigo tem tirado de você. Glória a Deus. Nesse dia, Deus fala comigo e com você, que Ele é o Deus não da coincidência, Ele é o Deus da providência na vida daquele que já creu em Jesus como seu Salvador. Receba esta palavra em nome do Senhor. Eu sou o seu herdeiro, meu nome está escrito no livro santo do Cordeiro. Fraco sou, mas ele é forte, sua mão me susterá. Vou pregando o evangelho, quem me guarda é Jeová. Oremos, irmãos. Querido Pai Celestial, nesse dia nós queremos te agradecer, Pai, porque contigo não há coincidência. A providência do Senhor para a vida dos seus. Pai, obrigado porque o Senhor é o Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Senhor Deus, olha para o teu filho e para a tua filha que oram comigo agora, Senhor. Que assim como o Senhor entrou com providência na vida daquela sunamita, usa de providência agora para com a vida do teu servo e da tua filha, Senhor. Devolva a ele, devolva a ela aquilo que o inimigo lhe tomou, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu creio que ele vai dar testemunho, Senhor, em nome de Jesus, da vitória alcançada. É o que te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Procurei paz nos folguedos, procurei paz nos prazeres do mundo inteiro, mas não encontrei. Procurei por toda parte, procurei e o tempo passou. Procurei, mas a falta de paz continuou. Certo dia eu ouvi o evangelho e aceitei Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, estamos então chegando ao final do nosso quadro. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que você foi abençoado pela palavra de Deus em mais esse dia. E eu lhe aguardo amanhã, quando nós estaremos lendo o capítulo 9 aqui de 2 Reis. Fique na paz do Senhor, receba o nosso abraço em nome de Jesus.